Olá, sejam bem-vindos ao nosso documentário, onde falaremos dos diferentes povos e paisagens dentro da China. Para começar, vamos falar de um povo que em 1644 conseguiram conquistar o Império Chinês, os Manchus, que implantam sua nova cultura, como o milho e o tabaco, desenvolvendo a agricultura e registrando uma forte expansão comercial, também devido à instalação da colônia europeia, de portugueses, holandeses e os britânicos. A instabilidade econômica continua, com o levantamento dos muçulmanos no Yunnan e Xinjiang, bem como o Taiping, movimento religioso, que é o movimento religioso milerista que conquista Isso, o Tratado de Pequim, em 1860, possibilitou novas concessões aos estrangeiros. Assim, a China cede o Vietnã aos franceses e a Formosa aos ingleses, tal como a Coreia. Para reagir ao imperialismo ocidental e japonês, nobres radicais próximos da imperatriz Cixin geram movimentos xenofóbicos que atingem o auge com a revolta dos Boxers em 1900, quando estes sitiam os embaixadores estrangeiros em Pequim. Contudo, os chineses mais uma vez são derrotados pela coligação ocidental que inclui os americanos, os russos, japoneses e os europeus, submetendo-se ainda mais à rapina comercial destes, que em 1905 a Manchúria acaba caindo nas mãos dos japoneses, e são feitas concessões a este povo e eliminam seus boxes. A dinastia do Manchu, dos Yings, agoniza a tímida abertura de si. A anteceda não chega a impedir que o último imperador chinês, em Manchu, caia em 1912. Nasce então a República Chinesa. Dessa forma, após ter comentado sobre um pouco dos Manchus, comentaremos outros fatos importantes dessa nação. A República Popular da China é um país composto por mais de 56 grupos étnicos diferentes. Porém, neste documentário iremos citar somente as que geram destaques. Dentre elas temos o povo Han, que corresponde a 91,02% da população total da China, sendo que os 8,98% que restam são as outras 55 etnias minoritárias que estão contidas nessa porcentagem. A lei chinesa garante a todas as etnias a igualdade. O idioma mandarim é o idioma utilizado por toda a população chinesa. Em um país onde são faladas mais de 50 línguas e são utilizadas mais de 23 maneiras diferentes de escrever. Hoje, a China tem o sistema de seguridade social com maior cobertura do mundo. A expectativa de vida aumentou de 35 para 77 anos de vida, e mais de 800 milhões de pessoas saíram da pobreza. Diante dos desafios impostos pela pandemia, o governo tem como tarefas prioritárias assegurar o emprego e a subsistência básica. Mas espera aí, era para estar no roteiro? É tanta informação, eu não consigo me localizar. Relaxa, Paulo, eu tô aqui para isso. Esse mapa representa todo o território chinês e seus respectivos povos. A etnia Han. Os chineses de etnia Han compõem cerca de 40% da população de Xinjiang, enquanto 45% são Uigur. A população da capital da região, Urumqi, de cerca de 2,3 milhões de pessoas, é hoje majoritariamente Han. A etnia Zhuang vive em sua maioria na região autônoma de Guangxi, no sul da China. Etnia Hui. Eles vivem no norte do país, nas províncias de Gansu, Ningxia, Qinghai e Xinjiang. Etnia Manchus. Vivem atualmente na região conhecida como Manchúria, que foi ocupada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Etnia Miao. Esse povo é majoritariamente... Corta essa parte aí, tá, mano? Etnia Miao. Esse povo é originário das regiões montanhosas do sul da China, especialmente da região de Guizhou. Vou falar isso aí de novo, peraí. Etnia Miao. Esse povo é originário das regiões montanhosas do sul da China, especialmente da região do Guizhou. Etnia Uigures. São um povo que vive na região autônoma de Xinjiang. Etnia Tibetanos. Atualmente, o Tibete é uma região autônoma do país e há fortes movimentos em prol da independência, visto que os tibetanos se sentem marginalizados pelo governo
e lutam para que suas tradições culturais sejam preservadas. Eles habitam na região autônoma da Mongólia Interior, no norte da China. Dando sequência às localidades que nosso geógrafo mencionou, vamos dar continuidade a outros pontos importantes. Outro povo de relevância chinesa são os Uigures, denominados muçulmanos, e que habitam predominantemente a região autônoma de Xinjiang, no noroeste chinês, que faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão. Sua língua é parente da língua turca, e os Uigures se veem culturalmente e etnicamente mais ligados à Ásia Central do que o resto da China. Por séculos, as principais atividades econômicas da região vinham sendo a agricultura e o comércio, com cidades como Kashgar prosperando como entrepostos da famosa Rota da Seda. No começo do século XX, os Uigures chegaram a declarar a independência, mas em 1949, a região passou a ser controlada pela China comunista. Assim, sendo 45% dos chineses são da etnia Uyghur. Oficialmente, o Xinjiang é uma região autônoma da China, como o Tíbete, que fica mais ao sul. Em fatos anteriores, ficou claro que a China, em sua maior parte, são definidas por duas grandes etnias, os Uigures e os Hans. Assim, passo a palavra para Manuela. Nossa jornalista esteve em Xi'an e nos dirá alguns pontos importantes do local. Quando estava presente no ambiente, conheci Ei Fengbin, usando um vestido longo com mangas soltas e bordados elaborados, enquanto passeava pela antiga muralha da cidade de Xi'an. Ei Fengbin poderia facilmente ser confundida por alguém da antiguidade chinesa, não fosse o smartphone que usava. Natural da província de Lian, no nordeste da China, Wei é uma fã devota de Hanfu, um tipo de vestuário tradicional da etnia Han. A jovem comprou a roupa atraente antes de sua viagem a Xi'an, uma cidade histórica no nordeste da China, conhecida pelos guerreiros de terracota. Para aproveitar a moda, algumas atrações turísticas realizaram eventos sobre a temática de Hanfu e ofereceram descontos e isenções de ingressos para visitantes que enverguem essas roupas. No ano passado, a antiga cidade de Xiteng, na província de Zhejiang, no leste da China, atraiu cerca de 187 mil turistas durante a Semana Cultural do Hanfu, incluindo mais de 86 mil visitantes vestidos com as roupas tradicionais. O mercado em expansão tem atraído um número cada vez maior de jovens empresários amantes desses vestuários. Como a etnia mais numerosa da China é Hanfu, poderiam ser considerados como o verdadeiro povo chinês, visto que a língua, a culinária e os costumes tradicionais do país derivam deles. Agora a gente vai falar sobre as diversas etnias que existem na China. A primeira delas são os Zhuang, que residem na região autônoma de Guangxi, no sul da China. Eles têm língua própria e culinária própria, diversos costumes diferentes e representam algo em torno de 1,3% da população chinesa, que dá basicamente 18 milhões de habitantes. A segunda que a gente vai falar são os Hui, que se situam no norte da China, em várias províncias. Eles são de origem muçulmana, por isso não compartilham dos mesmos costumes que o restante do país. Os tibetanos Shang, em mandarim, são conhecidos mundialmente por causa do Dalai Lama, o grande líder espiritual budista. Perseguido pelo governo comunista chinês, atualmente ele encontra-se exilado na Índia. O Tíbete, também conhecido como Xizang, em mandarim, durante muito tempo foi um reino independente da China, e por isso tem características culturais muito peculiares, tais como o idioma e a culinária. Atualmente o Tíbete é uma região autônoma do país, e há fortes movimentos em prol da independência, visto que os tibetanos se sentem marginalizados pelo governo e lutam para que suas tradições culturais sejam preservadas. Por último, e não menos importante, nós vamos falar dos mongóis, que também são mundialmente conhecidos devido a Genghis Khan, que foi o líder do maior império terrestre que já existiu, cuja extensão vinha da China até chegar na Europa. Outrora era um povo nômade. Porém, atualmente a maioria acabou por escolher viver nas cidades. Eles habitam na região autônoma da Mongólia, interior no norte da China. Enfim, é isso. Finalizando nosso trabalho, eu agradeço por ter assistido. Fica com nossos créditos. Valeu!